Bom dia, meus amigos. Nós vamos falar agora de direito penal militar, mais precisamente a respeito do crime militar. O crime militar é algo que a gente nunca espera que um militar venha a cometer. É algo que é antinatural, porque a natureza diz que o militar é aquele homem íntegro, aquele homem reto, que vem a buscar sempre a verdade, a legalidade e ser o guardião do Estado brasileiro. Mas, infelizmente, alguns cometem crime militar. E no nosso Código Penal Militar, o assunto é diluído em 2 artigos. No artigo 9º, que é o caso do crime militar em época de paz, e nós temos também o artigo 10, que é nos casos de guerra. O nosso estudo vai ser fechado apenas no artigo 9º, nos crimes militares em época de paz, porque dificilmente o Brasil vai ser enquadrado em uma guerra. E como esse vídeo também é direcionado principalmente para os alunos do curso de habilitação de oficiais, então lá no programa deles apenas fala em crimes militares em época de paz. Então nós vamos focar mais nesse tipo de situação. Bem, segundo o artigo 9º do Código Penal Militar, o crime militar ele é aquele cometido por militares, naturalmente, e certos casos também pode ser por civil, mas iniciando o artigo 9º, nós temos que são aqueles crimes que estão no Código Penal Militar e também os crimes que estão em outra lei penal qualquer. Nós vamos ver que em alguns casos, podemos verificar que um militar ele vai cometer um crime que esteja tipificado, por exemplo, no Código de Trânsito, no ECA, pode estar tipificado no Código de Defesa do Consumidor, de repente, nas leis de direito ambiental, assim sucessivamente. Ou seja, em qualquer outra lei penal, fora o Código Penal Militar. Nas seguintes situações, por exemplo, nós temos militar da ativa contra militar da ativa. Então, veja bem, se você tem um militar da ativa, aquele que não é nem reformado nem da reserva, está no serviço ativo, independentemente de estar de serviço ou não, cometer um crime contra outro militar em situação qualquer. Que crime? Qualquer crime. Volto a dizer, os que estão tipificados no Código Penal Militar e os que estão tipificados em outra lei penal qualquer. Desde que o autor e a vítima sejam militares da ativa, nós temos um crime militar. Temos também no lugar sujeito à administração militar. Que lugar é esse, Major? Nós temos um quartel, que pode ser um batalhão, uma companhia, uma unidade escola, mas nós temos que entender que a viatura de polícia militar não é uma área militar. Diferentemente, no caso das Forças Armadas, que pode ser considerado área militar, uma aeronave, pode ser considerado militar um navio de guerra, alguma coisa assim nesse sentido. Mas a nível nosso de militar estadual, nós temos que entender que a nossa viatura de polícia militar não é uma área militar. Então, quando o militar da ativa ele comete qualquer tipo de crime dentro da área sujeita à administração militar, ele comete crime militar. Militar de serviço ou em razão da função. Olha, se o militar está de serviço em qualquer lugar que seja, ele comete um crime militar. Então, por exemplo, militar, ele vai para vias de fato, ele soca, ele bate, ele agride um civil num bairro qualquer, da cidade, fora da área militar. Ele vai estar cometendo um crime militar, mesmo que a vítima seja um civil, por o fato dele estar de serviço, ele também comete um crime militar. O item abaixo, nós temos militar em exercício, em manobras, que também se caracteriza como militar em serviço. Você só pode estar em exercício, você só pode estar em manobras se você estiver de serviço. Então a gente pode usar aqui essa letra
ela é aglutinada com a letra ascendente, ou seja, militar em serviço. E por último, contra a ordem e a administração militar. Se ele comete um crime que vai se chocar com uma ordem militar, algo relacionado com a administração militar, esse militar, ele também vai cometer um crime. Então, para os militares da ativa, de forma rápida e sucinta, ativa com ativa, no lugar sujeito à administração militar, de serviço ou em razão da função e, por último, contra a ordem e a administração militar, ok? Agora vamos ver o caso dos inativos. Quando um policial militar ou um militar qualquer, ele é inativo, aquele está na reserva ou reformado. A reforma a gente tem que tomar cuidado, porque se for uma situação de reforma de alienação mental, ele pode entrar numa situação de excludente, ele não vai acabar cometendo crime. Mas se for por um outro motivo qualquer a reforma dele, fora alienação mental, que ele tenha plenitude das faculdades mentais dele, ele comete o crime militar. Então são os casos 1 e 2, que nós falamos ainda agora, que são esses casos 1 e 2, que o artigo 9º se refere aos crimes militares tipificados no Código Penal Militar e uma outra lei penal comum. Contra o patrimônio e a ordem militar, ou seja, se ele danifica uma viatura, se ele danifica um equipamento de rádio, se ele danifica um armamento ou qualquer bem que esteja sob administração militar. Em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa. Então veja bem, essa letra B aqui, do item 3 lá do artigo 9º do CPM, também vai aglutinar as leis que estão embaixo. Então é de fácil entendimento. Veja o seguinte, por exemplo, no lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa. Aí a letra C vem em formatura, em vigilância, em observação, exercício, acampamento, manobra. Ora, todos esses militares, né, que estão nisso, que serão a vítima, em formatura, vigilância, observação, exercício e manobra, se eles forem vítimas no militar inativo, é o caso do militar inativo contra o militar da ativa. Porque senão, ele tivesse da ativa, ele não poderia estar em exercício, em manobra, em outro tipo de situação. E mesmo fora da área da administração militar, contra militar que esteja exercendo a sua função militar em vigilância, ordem pública e aqueles da administração da polícia judiciária ou em determinação de ordem superior. Então, para fechar os inativos, o caso dos policiais militares inativos e dos militares das Forças Armadas que cometem crime, nós temos que ver o seguinte: nós temos contra o patrimônio militar, no lugar sujeito à administração militar contra militar da ativa, em formatura, vigilância, acampamento, observação, exercício e manobras. Essa é a letra C. O militar da inativo comete contra esses militares nessa função, que também se aglutina com a de cima, ou seja, é um militar inativo contra um militar da ativa. E mesmo fora da administração militar, contra aquele militar da ativa que está exercendo a função militar de vigilância, de preservação da ordem pública e da administração do Poder Judiciário Militar ou em determinação de ordem superior. Nós temos também o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 9º, que vão ser referências ao crime dolosos contra a vida. Se esses crimes dolosos contra a vida forem praticados por militares estaduais, PMs e bombeiros, né, o tribunal competente para julgar, processar e condenar, se for o caso, será o tribunal do júri. Enquanto se for militar, integrante das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, o tribunal competente será a Justiça Militar da União. Existe essa diferença no parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 9º,
inerente à natureza do militar. Se for de militar estadual, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida será o tribunal do júri, e se for um militar federal, será a própria Justiça Militar da União. Civil pratica crime militar? Sim, pratica crime militar. Nesses casos semelhantes aos inativos. Então, tudo que a gente falou de inativo se assemelha também para o civil. Só que nós temos que ter um detalhe. Nós temos que olhar a situação da competência. Aí nós vamos sair do Código Penal Militar e vamos para a lei máxima da nação brasileira. Vamos para a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 124, diz que a Justiça Militar, e aqui a gente está se referindo à Justiça Militar da União, ela é competente para julgar, né, e processar aqueles autores de crimes militares. Veja bem, crimes militares, autores de crimes militares, ou seja, qualquer pessoa que pratique crime militar. Como é a Justiça Militar da União, a gente raciocina da seguinte maneira, que a vítima desse crime deve ser o quê? Um bem tutelado pela administração militar da União. Então, por exemplo, se o civil joga uma pedra, agride um sentinela da Força Armada que está à frente de um quartel, ou seja, ele está na função de vigilância, esse civil vai praticar um crime militar e ele vai ser julgado e processado pela Justiça Militar da União. Por outro lado, se a gente verificar o artigo 125, parágrafo 4º, também da Constituição Federal, nós vamos verificar que o quê? Que lá diz que a Justiça Militar Estadual é competente para julgar os militares estaduais. Aí, né, o texto da Constituição, ele fecha que a Justiça Militar Estadual somente pode julgar os militares das forças estaduais. Então, por exemplo, não se refere a civil. O civil não vai ser julgado e processado pela Justiça Militar Estadual. Então, num caso semelhante que nós falamos há pouco, se fosse um sentinela do bombeiro, por exemplo, e o civil passasse, jogasse uma pedra, agredisse o sentinela do bombeiro, seria um crime comum, não seria um crime militar, porque a Justiça Militar Estadual ela é competente apenas para julgar os militares estaduais e não civil. Ok, meus amigos? Muito obrigado. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida e compartilhe esse vídeo aí. Caso haja alguma dúvida, estamos abertos aí a responder tanto nos comentários desse vídeo, como na sala de aula lá no IESP, em qualquer lugar que seja. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Fui.